nós. Efésios capítulo 2, os versículos de 8 a 10. Bem? Todos acharam? O texto diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que Deus abençoe o texto da nossa edificação. Amém? Meus irmãos, talvez esse versículo 8 aqui seja o versículo mais conhecido dos presbiterianos, né? Então, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós temos sempre lembrado desse versículo, temos falado muito desse versículo, mas também, consequentemente, parece que o verso 10 é o versículo menos conhecido dos presbiterianos, né? Então, nós sabemos de cor o primeiro, mas às vezes o verso 10 nós não sabemos de cor, e o texto diz: nós somos feituras dele, feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, irmãos, isso porque há em nós sempre uma tendência a receber. Nós estamos muito mais propensos a receber do que dar, não é verdade? Então, nós podemos perceber isso até nas nossas, no nosso comportamento diante de Deus. Nós vamos a Deus muito mais para receber do que para doar. Pessoas têm muito mais facilidade de receber do que dar, não é verdade? Então, assim, porque nós sempre ofertamos diante de necessidades. Nós não pensamos que a oferta, né, ela deve ser fruto de um coração generoso, mas nós pensamos sempre que a oferta deve ser para suprir necessidades que aparecem. Então, quando a gente vê uma pessoa passando necessidade, a gente pega e vira e diz assim: vamos fazer um levantamento aqui de oferta, vamos fazer a cesta básica, vamos ajudar alguém que está passando necessidade. Ou então, se nós sabemos que alguém está com um problema, uma dificuldade, nós nos juntamos para orar, para abençoar a vida daquele irmão na necessidade. Porque há em nós essa tendência de sempre buscar, por causa da necessidade, buscar muito mais do que doar, do que ofertar. Não é assim? Nós temos falado aqui no culto, temos falado nos cultos sobre aquilo que Deus fez por nós, e disse que nós passaríamos a dizer agora daquilo que nós devemos fazer. Então, hoje nossa mensagem é nesse sentido. Então, nós vamos ver ainda um pouco daquilo que Deus fez por nós e a resposta nossa diante daquilo que Deus tem feito. E os versos que nós lemos aí, se os irmãos observarem, o verso 8 continua dizendo que Deus nos salvou por sua graça. Ele diz: nós somos salvos pela graça, versículo 8, né? E ele diz: isso não vem de vós, é dom de Deus. Há uma tendência nossa de achar que nós somos salvos pela fé. Não, a fé, irmãos, é o meio, né? Por isso que diz mediante, ou seja, através de, né? Então, seja, mediante a fé, Deus nos salvou, mas Deus nos salvou pela sua graça. Outra tendência que nós temos é de interpretar a graça de Deus como um favor imerecido de Deus na nossa vida. Na verdade, tudo que Deus faz nós não merecemos, né? Mas a graça salvadora, irmãos, ela não é um favor imerecido. Por quê? Porque favor imerecido, todo favor de Deus na vida das pessoas é um favor imerecido, e não só aqueles que são crentes recebem. O favor de Deus, a graça de Deus, que é o favor de Deus, ele se manifesta na vida de todas as pessoas. E a salvação não é assim. A salvação não é uma graça
disponibilizada para todas as pessoas. Nem todos serão salvos. Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Jesus disse que no último dia o Senhor enviará os seus anjos para recolher os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Então a graça salvadora, irmãos, não é um favor que as pessoas recebem, mas a graça salvadora é o ato de Deus nos gerar com filhos. Então a graça salvadora é Deus nos criar com seus filhos, nos fazer seus filhos. Porque o dom de Deus, a graça de Deus como favor de Deus, todos os seres humanos recebem. A Bíblia diz que Deus faz chover sobre maus e bons, vir o sol sobre justos e injustos, ou o inverso, né? O sol vir sobre justos e injustos e cair a chuva sobre maus e bons. Então isso é favor de Deus. Isso faz parte de uma graça comum que Deus disponibiliza a todos. Então tudo que você recebe faz parte do favor de Deus para a sua vida. Mas a graça salvadora é diferente. Porque a graça salvadora não é aquilo que Deus nos dá para nosso sustento, mas aquilo que Deus faz em nós. Por isso, quando Deus nos salvou por sua graça, porque Deus nos criou novamente, Deus nos fez seus filhos. Notem, irmãos, nem todos são filhos de Deus, nem todos. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem são filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus. Então Deus disponibilizou a sua graça para nos gerar e nos fazer seus filhos. Então a graça salvadora não é um dom imerecido, mas é o ato de Deus nos tornar filhos. Deus disponibilizou a graça para isso. Então quando a graça se manifestou em nós, foi no ato de Deus nos gerar novamente para que nós pertençamos a Deus, para que façamos parte da sua família, do seu povo, dos seus escolhidos na face da terra. E assim sendo, meus irmãos, não é por meio da fé, porque se a salvação fosse por meio da fé, no sentido de que fosse a fé que salvasse, ela é um meio de receber, mas não um meio de salvar. Se fosse pela fé que nós fôssemos salvos, então isso teria a nossa participação. Então a salvação deixaria de ser da graça e passaria a ser das obras, porque seria por méritos nossos. Então a fé é nossa, nós a temos. Então se eu fosse salvo pela fé, então eu seria salvo pela minha capacidade, não por aquilo que Deus fez. E a graça salvadora é uma operação de Deus na minha vida, onde eu não tenho parte nela. Por isso que é Deus que é o meu salvador. Por isso eu não sou salvo pelas obras. Segunda coisa, irmãos, que o texto nos diz aí, é que Deus nos salvou então para vivermos pela fé. Então agora começa nossa resposta. Então, se nós somos salvos pela graça de Deus que nos gerou nos seus filhos, agora como nós vamos viver nesse mundo? Nós vamos viver como salvos e nós vivemos pela fé. Irmãos, o Evangelho foi nos dado para fazermos justos. E a Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé. Então, o meio de vivermos a vida cristã é pela fé nele, em Cristo, em Deus. Então a fé é o meio que Deus deixou para que nós pudéssemos viver para Deus. Então viver pela fé não é acreditar em Deus, irmãos, mas é viver relacionando com Deus. Nós já falamos aqui que fé é acreditar, irmãos, qualquer pessoa pode ter, não é verdade? Eu tenho dúvidas se o homem realmente foi na lua. Eu creio que não tinha tecnologia suficiente para aquela época, 50 anos atrás, não é? Bom, eu tenho direito de duvidar, como muita gente tem, mas muita gente acredita que o homem foi na lua. Não, acreditar é do homem, não é? Qualquer pessoa pode acreditar, mas ter fé, irmãos, é só aqueles a quem Deus gerou com seus filhos. Porque a fé não é acreditar, a fé é relacionar com Deus, é andar. Por isso, meus irmãos, nós não cremos para viver, mas nós vivemos crendo. Nós vivemos porque nós cremos.
E cremos no sentido de ter fé em Deus e vivemos pela fé, que é o nosso relacionamento com Ele. Então, nossa vida, irmãos, em todo tempo, nós dependemos da fé. Em todo tempo, nós vivemos da fé. De pegar. Pode ser a Obrigado. O papo aqui pode ser comunitário. Então, nós vivemos pela fé e vivemos relacionando com Deus. Então, irmãos, Deus nos salvou e nos colocou aqui em um corpo, que é a igreja, para vivermos como crentes, para vivermos pela fé nele. Então, ninguém precisa de fé, irmãos, para viver sozinho. Basta de si mesmo e o seu egoísmo. Mas Deus nos deu a fé para vivermos em comunidade. Por isso a fé, irmãos, ela é para relação. Tanto a relação com Deus, como a relação com o próximo. Então, Deus nos doou a fé é um dom de Deus. Deus nos deu a fé para que nós pudéssemos ser inseridos em um corpo e vivermos nesse corpo. Então, por isso, irmãos, é que a igreja é tão importante na vida dos cristãos. Às vezes nós achamos, meus irmãos, que nós podemos viver a fé individualmente. Não, irmãos, nós podemos viver a salvação, porque a salvação é individual. Mas a fé, irmãos, ela não é individual. A fé não é para a pessoa viver sozinha. A fé é para a pessoa viver na relação, um com o outro. Por isso nós, quando cremos, Deus nos colocou em um corpo. Deus nos inseriu em um corpo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 13, ele diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então veja, irmãos, a fé não é para vivermos isolados, a fé é para vivermos em comunhão. Deus nos inseriu num corpo. Quando nós somos batizados em Cristo, Deus nos colocou pelo Espírito Santo em um corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo, que nós fazemos parte. Então ninguém pode pensar numa fé isolada. Nós temos que pensar numa fé que é para relação. Então é pela fé que eu relaciono com Deus, e é pela fé que eu convivo com os meus irmãos, e que eu ando com os meus irmãos nessa fé. Então note que Paulo está dizendo assim, que Deus nos batizou, nos imergiu, nos colocou em um só Espírito. Isso formou um corpo. E esse corpo de Deus, esse corpo de Cristo, né? Deus deu a ele beber de um só Espírito. Então nós não temos como viver a nossa fé, irmãos, se não estivermos inseridos no corpo. Nós não temos como viver a fé e desfrutar daquilo que Deus tem para nós, se nós não fizermos parte do corpo. Então veja, ninguém recebe bênção, irmãos, se não for por meio do corpo. O exemplo mais clássico disso é a palavra de Jesus lá em João 15, quando Jesus fala sobre a videira. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Ele diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, mas o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, irmãos, a seiva, o alimento espiritual que nós recebemos, que nutre a nossa vida, a nossa alma, ele vem do corpo. Então todas as bênçãos, irmãos, espirituais que nós temos recebido, nós só as recebemos porque nós fazemos parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. Então Deus não abençoa isoladamente o irmão. Deus dispensa a graça comum. Deus manda bênçãos comuns sobre a vida de todos, mas bênçãos espirituais, elas só são derramadas por meio de Cristo, porque é nele, por ele e para ele que existem todas as coisas. Até os demônios, irmãos, até os demônios só existem por causa de Cristo. Então, se Deus não abençoasse os demônios, eles não existiriam. E a Bíblia diz que nele tudo subsiste, ou seja, tudo que existe no mundo só existe por causa dele, de Cristo. Então, irmão, você só recebe bênção espiritual porque você faz parte de um corpo, que é o corpo de Cristo aqui na terra, que é a sua igreja. Até os ímpios, irmãos,
vivem de Cristo, da graça de Cristo, vivem das bênçãos que são disponibilizadas. Quando Paulo estava em Atenas, falando daqueles idólatras lá em Atenas, Paulo virou e disse assim, lá no capítulo 17 de Atos, verso 25, ele diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos, movemos e existimos. Então todo homem existe, se move por causa de Deus, porque Deus derrama sua bênção. Mas, irmãos, nós como cristãos, nós somos colocados no corpo para recebermos as bênçãos espirituais que são disponibilizadas através de Cristo. Então Cristo é o cabeça, nós somos o seu corpo, os membros. As bênçãos de Deus são derramadas em Cristo, e aí vem sobre nós. Efésios capítulo 1, verso 3 diz assim: que Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, por meio dele, para ele e por ele são todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Por isso, irmãos, a grande tentação que nós sofremos é tentar vivermos independente de Deus e do próximo. Essa é a grande tentação. Veja, irmãos, muitas vezes nós desprezamos a comunhão, querendo viver de forma independente, achando que nós não temos nada a ver com os nossos irmãos, que nós não temos nada a ver com o próximo, que não tem nada a ver minha vida com as outras pessoas. Isso é um engano, irmãos. Nós que somos cristãos, Deus nos criou em Cristo Jesus para fazermos parte de um corpo, e nós somos dependentes uns dos outros, assim como nós o somos de Deus. Ninguém pode viver sem Deus, irmãos. Uma pessoa pode até nem acreditar em Deus, isso não faz diferença nenhuma para Deus. Se alguém não acreditar em Deus, isso não faz diferença, não muda nada em Deus. Mas, meus irmãos, se alguém tentar viver sem Deus, não existe, porque isso faz toda a diferença. Mas em terceiro lugar, irmãos, o texto diz aqui que Deus nos criou, nos salvou pela graça, para vivermos por meio da fé aqui no mundo, para frutificarmos. Para frutificarmos. Olha o verso 10, ele diz assim: pois somos feituras dele. Então Deus nos fez criados em Cristo, Deus nos fez em Cristo, no corpo de Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, meus irmãos, Deus nos criou em Cristo para frutificarmos, para darmos frutos. O exemplo disso nós já citamos João 15, que ele diz que aquele que está nele, esse deve produzir frutos. Se não produz, ele corta, seca e apanha. Tudo que Deus faz em nossa vida é para frutificarmos, irmãos. Isso faz parte da nossa essência cristã. Quando Deus nos criou o homem, Deus disse assim: crescei, multiplicai. Deus estava dizendo assim: olha, você agora vai produzir frutos, você vai crescer e vai produzir frutos. Deus chamou Adão e disse para ele: Adão, eu vou te abençoar para você produzir frutos. Mas aí, irmãos, veio o diabo e disse para ela assim: não, você não vai produzir fruto, você vai comer do fruto. Eu vou voltar. Olha, coisa interessante. Deus abençoou o homem para que o homem pudesse frutificar. Aí vem Satanás e diz para o homem assim: não, você não deve frutificar, você deve comer. Com isso, irmão, sabe o que o diabo fez com a gente? Nos transformou em uma pessoa carente, sempre querendo comer, sempre querendo receber. E olha, irmãos, isso se manifestou em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Então veja, nós somos salvos pela graça, para viver pela fé, para frutificar, mas quando nós olhamos para as coisas que Deus nos fez, nós achamos, irmãos, que os outros, ou o próprio Deus, existe para suprir a nossa carência, a nossa necessidade.
Então nós olhamos para o irmão como alguém em quem eu posso usufruir alguma coisa para a minha vida. Veja, irmãos, os relacionamentos todos eles estão nessa base, porque ao invés de frutificarmos, nós estamos querendo comer. Pensa, meus irmãos, no casamento, nós olhamos para o outro no casamento como alguém que pode satisfazer a nossa necessidade. Então eu vou no casamento como carente e procurando alguém que possa me suprir, para eu usufruir dele. Quer ver, irmãos, o sexo que foi algo que Deus criou para interação, para que o casal demonstrasse comunhão, e assim o sexo virou o quê? Um meio de satisfazer a necessidade. Até a palavra, olha como uma coisa está ligada, quer ver? Até a palavra, aí no mundo aí fora, quando eles vão falar de sexo, eles falam de comer, não é assim? Né? Você já pensou aí, já viu essa expressão muitas vezes, né? Não é verdade? Então por que isso, irmãos? Desde o princípio, Satanás está dizendo como? Transformou você, eu, numa pessoa carente, que quer outra pessoa do seu lado, para você poder vampirar dele, né? Sugar dele o máximo que você puder. Você existe essa palavra, vampirar, né? Chupar o máximo que você puder da outra pessoa, aproveitar o máximo que a outra pessoa. E por isso, irmãos, sempre nós vamos num relacionamento na expectativa daquilo que nós vamos receber, seja com Deus, seja com o próximo. Então as pessoas vêm à igreja para quê? Para serem abençoadas. As pessoas entram num relacionamento para quê? Para receber do outro aquilo que o outro pode. Então por isso, irmãos, o relacionamento bom, a igreja boa, o trabalho bom é aquele que supre as minhas necessidades. Porque na minha visão eu sou um carente que preciso de alguém para me completar, para me suprir. E eu vou no relacionamento com essa base. E aí, meus irmãos, aquilo que era para vivermos frutificando, nós passamos a ser recebedores. Quer ver, irmãos, eu falei um dia aqui, até nisso a gente era. Quando a gente pensa assim, encher do Espírito, né? A gente pensa em encher do Espírito em um vaso vazio, recebendo água, ou em uma fonte jorrando. Quando Deus diz enchei-vos do Espírito, você pensa em um jarro vazio recebendo água ou jorrando água, derramando água? Recebendo, não é que a gente pensa? Mas o que Jesus falou? Aqueles que creem em mim, do seu interior, o quê? Fluirão rios de água viva. Isso disse por causa do Espírito que eles haviam de receber. Porque a visão de Deus, irmãos, é frutificar, e a nossa visão é o quê? Receber. Está vendo? Irmãos, não tenham dúvida, com raras exceções, pessoas aproximam de nós, com raras exceções, não para nos abençoar, mas para receber de nós, por interesse. Por isso, pessoas, meus irmãos, não relacionam por afetividade, pessoas relacionam por interesse. É por isso que relacionamentos não dão certo, irmãos. A maioria dos relacionamentos tem tempo de duração. Já pensou nisso? Tempo de duração. Amizades que são prolongadas são aquelas onde há frutificação. Porque relacionamentos que são por interesses têm um tempo de duração. E aí aquilo venceu o tempo, a pessoa troca de amigo, troca de parceiro, né, de casamento, né, troca de amizade e, dependendo, troca de Deus também, né? Depende se não estiver recebendo aquilo que é o seu interesse. O Duarte um dia desse falou: pessoas não gostam de você, elas gostam daquilo que você proporciona a elas. É claro que tem exceção, e a igreja deveria ser essa exceção. Na igreja, nós devemos nos relacionar por afeto, por amor, por aquilo que Deus já nos deu para a gente abençoar os outros. Porque essa é a lei do Evangelho, irmãos, é frutificar e doar. A fé é para eu dar e não receber, irmãos. Veja, a maior expressão de fé que nós temos na Bíblia. Qual a pessoa de maior expressão de fé na Bíblia? Abraão.
foi? Qual foi a maior expressão da fé de Abraão, irmãos? Foi receber? Não, irmãos, foi dar. Que Abraão chegou no monte para oferecer. Pessoas hoje sobem no monte para quê? Para receber, irmãos. Quem é que promete dar lá no monte? Deus? Não, irmãos, é o diabo. O diabo é que levou Jesus no monte para oferecer para ele as coisas, não é? Então, pessoas aproximam de Deus para receber, pessoas aproximam dos outros para receber. Irmãos, está errado. Deus nos criou como um corpo, e o corpo em todo tempo, irmãos, cria uma simbiose aí de estar em todo tempo nutrindo uns aos outros. Cada parte do corpo é importante para o corpo, por menor que ela seja, ela faz parte do corpo, e ela participa ativamente do corpo, doando e não apenas recebendo. Irmãos, como nós temos sido enganados com a nossa missão, o nosso propósito de existir nesse mundo. Como que a igreja tem sido enganada com essa visão de querer receber e não com a visão de abençoar e doar. Sabe, irmãos, no final de tudo, não vai importar, não é aquilo que você recebeu, que você ajudou, mas vai importar aquilo que você doou, irmãos, no final de tudo. Aí no final de tudo você vai dizer assim, valeu a pena. Valeu a pena. Sabe, irmãos, uma pessoa que passar pelo mundo e só usufruindo das coisas que existem no mundo e não doando nada, irmãos, ele vai morrer e a vida dele não tem sentido. Porque ninguém vai lembrar dele como alguém que abençoou a vida de outro. Vai lembrar dele de alguém que sempre usufruiu do benefício de outras pessoas. Irmãos, isso é tão bacana, isso é tão maravilhoso a gente pensar. Veja bem, irmãos, quando nós estamos recebendo é que está nos fazendo falta. Quando nós estamos doando é porque nós já recebemos. Ninguém pode dar, irmãos, aquilo que não tem. Pensa, irmão, não é verdade? Ninguém pode dar o que não possui. Então como é que eu posso amar as pessoas se eu não tiver amor, irmão? Como é que eu posso abençoar a vida do outro se eu não for abençoado primeiro? Então, irmãos, amaldiçoado é só aquele que já foi abençoado antigamente. Então, só pode ser amaldiçoado alguém que já recebeu a bênção, irmãos. E aí, nós queremos no final de tudo ser maldição na vida dos outros? Não, irmãos, nós queremos ser bênção na vida dos outros. Deus nos chamou para frutificar, o diabo nos chamou para comer, para usufruir. E Deus quer que no final de tudo, irmãos, nós cumpramos o nosso papel, porque ele diz, nós somos feituras dele, de Deus, criados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Para quê, irmãos? Para quê? Para as boas obras, as quais Deus determinou. Olha o propósito de Deus, determinou para que nós andássemos nelas. Então, irmãos, Deus nos pôs aqui no mundo não para usufruir das coisas do mundo, mas Deus nos pôs aqui no mundo para abençoar